Então, nunca deixe a desejar. Vou continuar o nosso assunto, né, sobre viver de uma forma extraordinária. E Deus nos deu esse recurso, né, um poder para a gente conseguir viver de uma forma que agrada a Ele. E a vida que agrada a Deus é um viver santo, né? Então, não sei se vocês fazem, assim, começo do ano, aquelas projeção ou perspectivas, né, para esse novo ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A grande maioria tenta, né? Não, agora eu vou ser mais aplicado, não, agora eu vou estudar mais a Bíblia, não, agora eu vou orar mais, não, esse ano eu vou fazer exercício. Eu achei interessante que eu estava contando para a Beth que lá no Retiro de Pastores, fiquei até cansada de todo mundo que vinha falar comigo. Nossa, o que você fez para emagrecer? Você está magrinha, não sei o quê. Eu falei, ixi, todo mundo quer um segredo, um milagre. Não existe um segredo, um milagre, meu filho. Olha, vai fechar a boca, vai fazer exercício, né? Faz uma reeducação alimentar, mas todo mundo quer um segredinho, né? Para ter uma vida mais fácil. Né? Ninguém quer ter uma vida que tenha um compromisso, que você tenha um esforço e escolhas, né? Então, não sei como foi seu início de ano, suas decisões ou desejo, né, que fosse para esse novo ano. Então, Deus nos deu esse poder, essa capacidade da gente viver de uma forma que agrada a Ele, de uma forma que seja um viver santo, né? Então, vamos ver que Hebreus fala, né? 12, 14 e 15. Se alguém tiver aberto, pode ler, não esquece de ligar o microfone. Eu vou ler Hebreus 12, 14 e 15. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Uhum. Tá bem diferente, mas a ideia é essa, né? A gente viver de uma forma que agrada a Deus, que é uma vida santa e vivendo na graça de Deus, né? Que nos permite que a gente, na minha versão fala, que não seja faltoso, né? Que no caso ali, fala lá que não seja como uma erva daninha, né? Então, nós precisamos da graça de Deus para viver para a gente poder andar numa verdadeira santidade. Deixa eu ver se consigo mudar a tela. Mudou? Tá. Então, nós precisamos, então, da graça de Deus para podermos andar em verdadeira santidade. Se a gente pensar assim, que a graça é um dom de Deus e tem a ver com o perdão de Deus para as nossas vidas, então por que será que o autor de Hebreus fala para a gente não viver de uma forma que seja faltoso, ou seja, viver de uma forma que deixa a desejar, né? Então, a palavra grega para essa palavra não ser faltoso é fustério, tá? Significa ser inferior, deixar a desejar ou ser deficiente, né? Deter o avanço, estar destituído ou falhar. E o lexicon fala um pouquinho mais que ele fala assim, que essa palavra significa que você está está sendo deixados para trás na corrida e assim falhar em atingir o objetivo, não alcançar o alvo. Então,
falhar a ponto de ser tirado da corrida, né? Nossa corrida é para estarmos, né, vamos dizer assim, o objetivo nosso é chegar ali na linha de chegada, né? Que seria a gente estar lá com o Senhor, né? Essa é a nossa, vamos dizer assim, o encerramento da nossa corrida, né? Que é alcançar esse alvo, né? Então, para a gente poder alcançar esse alvo, a gente precisa viver essa santidade. Isaías 35, 8 a 10. Vamos ver o que ele fala. Isaías 35, de 8 a 10. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Então, aqui fala que há um caminho, esse caminho de santidade, que os impuros não andarão nela, né? Só aqueles que foram salvos, só aqueles que foram redimidos, só aqueles que realmente pertencem a Deus é que vão andar nesse caminho para chegar aonde? Na casa de Deus, né? Vamos dizer assim, lá no Monte Sião, onde Deus está, né? A Jerusalém. Então, aí fala assim, que nesse caminho não vai ter nem leão, nem animais selvagens, ou seja, nada pode nos destruir ou nos ferir, né? Então, não sei se vocês lembram quando eu falei no ano passado que um conto lá do Homem da Ilha, né, que recebeu uma arma para ele poder se defender e para poder conseguir alimento, né? E só que ele não sabia o uso dessa arma, né? Não tinha conhecimento dessa arma, então não usou, então não conseguiu, vamos dizer, usufruir das bênçãos que aquela arma poderia trazer para ele. Mas mesmo que ele tivesse usado, se ele tivesse aprendido, né, vamos dizer assim, a utilizar aquela arma para poder se defender ou para poder ter o seu alimento, enquanto ele estava ali na ilha. Pode ser que ele podia ter atirado no urso que estava lá, que podia devorá-lo. Pode ser que ele podia ter errado, pode ser que um tiro não teria matado o urso e o urso poderia devorá-lo, mesmo que ele tivesse usado essa arma, tá? Então, aqui em Isaías ele fala assim, que a gente é invencível porque a gente está com Deus. Aqueles que andam, aqueles que estão junto com o Senhor, nem um leão, ali fala lá, leão, nem um animal feroz pode nos ferir. Né? Então, 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, nosso adversário, ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? Então, o tempo todo, o nosso inimigo, o diabo, Satanás, fica querendo achar uma oportunidade para nos destruir, para nos devorar. E se a gente não estiver andando nesse caminho de santidade, nesse caminho de união com Deus, desse caminho que cada vez mais a gente vai ser parecido com Ele, aí nós não vamos conseguir vencer esse leão. Né? Porque ele fala que a gente consegue ser invencível porque a gente está com Deus. A gente vence todas as coisas por causa do poder da graça de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus é que produz em nós os frutos necessários para a gente estar vivendo, né, manifestando, vamos dizer assim, a santidade. Tá? Então, vamos ver lá, que 2 Pedro diz, capítulo 1, versos 9 a 11.
Eu vou ler 2 Pedro 1, de 9 a 11. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uhum. Na minha versão fala assim, aí fala assim que não vai abandonar a fé, mas na minha versão, e talvez de algumas outras aí, fala que a gente nunca tropeçará, nem se desviará, né? Então, se a gente estar vivendo em santidade, se a gente viver nessa vida de virtudes, a gente nunca vai tropeçar e nem se desviar. Então, nós nos tornaremos invencíveis, não por causa da nossa própria capacidade, né? Mas por causa da graça de Deus que nos dá esse poder para vivermos essa vida de santidade. Então, Pedro ele fala assim também que quem não estiver conseguindo viver nessa vida de santidade, ele fala o lado contrário, né? O que é quem não anda na graça de Deus ou quem não manifesta essa vida de santidade tem um outro resultado, né? Vamos ver? 2 Pedro 2, 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Uhum. Aí tem o 22 também. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Essas ilustrações são boas, né? Porque Pedro quis dizer assim: a pessoa conheceu Jesus Cristo, a pessoa foi purificada, a pessoa foi lavada, né? Foi redimida, e agora quer voltar de novo para aquela vida de pecado. Eu lembro que tinha um senhor, uma igreja aí, não vou falar qual a igreja para ninguém ficar curioso de saber quem é essa pessoa, que ele tinha se convertido, mas ele não conseguia largar o vício do cigarro. E aí, mesmo quando ele ia para o culto, ele saía, às vezes, do culto para poder fumar lá fora, né? E eu estou falando de uma coisa que é mais fácil da gente falar do que, por exemplo, lascívia, prostituição, né? Luxúria, essas outras coisas, pornografia, que a gente talvez tenha mais vergonha de expor, né? Que talvez seja alguma coisa, algum pecado que nos prende. Tá? Então, Pedro fala assim: se você que já conheceu a bênção, a graça, né, de estar sendo salvo, de estar sendo redimido, de estar sendo lavado, e você voltar para essa vida de pecado, ou deixar o pecado continuar te consumindo, você vai se tornar escravo, né, desse que você está obedecendo, que é o pecado. E ele diz assim, então tem esse provérbio, que é o cão volta ao seu vômito. Ai, que coisa horrorosa, né? É como querer comer de volta aquilo que tinha despejado, mas querer de volta. Ai, pensa, né? Ou você lavou que a porca lavada volta lá para a lama, né? Agora que já está limpinho, quer voltar a se sujar, né? Então, é muito sério, né? Se a gente experimentou, e Paulo estava falando para os cristãos, né? Quando ele diz lá em Romanos que alguém pode ler Romanos 6,16. Eu vou ler Romanos 6,16.
Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Então, aqui, se você for escravo do pecado, ele vai o quê? Produzir a morte. Não tem outro fim para o pecado. Então, a gente está cansado de ouvir isso, mas muitas vezes tem aquele pecado, vamos dizer assim, aquela mentirinha que, né, vive voltando, aquela vontade de trazer uma mentirinha, aquela vontade de roubar, aquela vontade de fofocar, de falar mal do outro, aquela vontade de se prostituir, né? É um pecado habitual, é muito difícil da gente largar. Mas se você se tornar escravo do pecado, seu resultado é a morte. Quando a gente vai e volta voluntariamente, vamos dizer, né, cedendo aos desejos do pecado, o destino é o pecado, ou é a morte. Então, Romanos 8, 12 a 13 fala isso também. Romanos 8, 12 a 13. Pode ler. Vou ler. Romanos 8, 12 a 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se você quiser viver pelo pecado, você vai morrer. Se você viver pelo Espírito, você vai viver. Não tem como a gente amenizar isso, tá? O resultado do pecado é a morte. Aí, ele fala assim, 1 João 5,16. 1 João 5,16. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecados que trazem a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Então, aqui, agora chegou, né, a pergunta que João fala aqui, que tem um pecado que não traz a morte, mas tem pecado que leva para a morte. Qual será esse pecado que leva para a morte? Suicídio. Suicídio. Qual é o pecado que leva à morte, que pode afetar uma pessoa cristã? Vamos ver o que Judas fala, então. Judas 1:12. Judas 1:12. Esses homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então, qual é esse pecado que leva à morte, que pode afetar uma vida cristã? É aquele que experimentou a graça, ou aquele que está vivendo como um religioso, de uma forma, assim, vamos dizer, aparente, né? Mas no seu interior, ele não está vivendo de uma forma que agrada a Deus. Então, Judas fala muito claro, né? Ele está vivendo junto com vocês, ele está comendo, está bebendo, está participando dos cultos, mas ele está duplamente morto. Duplamente morto, morto 2 vezes, né?
não só está morta, mas ela está morta duas vezes, porque ele está falando assim, está morto porque não está vivendo a vida, né, de Deus, e morto porque ele vai ser levado à morte mesmo. Morte é separação de Deus, né? E ele fala aqui que ele não produz fruto e não tem raiz, né? Então, aquelas pessoas que então estão lá, mas não estão produzindo frutos, né? Estão vivendo uma vida de aparências e não têm uma vida de santidade, a sua vida não reflete Deus, então a gente não vê frutos do Espírito, a gente só vê carnalidade. Então você fala, nossa, aquele crente lá nem parece que é crente, né? Nossa, que vida que ele vive. Então, são esses que estão duplamente mortos, né? Conheceram a graça de Deus, mas preferiram viver em uma vida com lascívias e escolhendo viver em pecado, tá? Então, Judas, ele fala que essas pessoas estão duplamente mortas. Mas, apesar vamos dizer, dessa verdade assustadora, a gente tem também uma esperança e uma promessa maravilhosa. É que Deus nos deu a sua graça para vivermos libertos do domínio do pecado. Tá? Então, a graça de Deus nos capacita a viver de uma forma que pode agradar a Deus e que nos liberta, né, desse domínio do pecado. A gente não precisa mais pecar. Aquilo que estava te consumindo, aquilo que estava te dominando, não te domina mais, porque a graça te capacita a viver de uma forma que agrada a Deus. Então, viver com Cristo é experimentar, né, essa nova natureza. Quando você aceitou a Cristo, a sua vida foi transformada, né? Então, quando você pode experimentar a graça de Deus, a gente consegue se ver livres do pecado. Então, aquilo que você desejava antes, você não deseja mais por causa da graça de Deus. Então, por que algumas pessoas não conseguem experimentar de uma forma poderosa essa graça de Deus? Vamos ler ali, Hebreus 5, 13, 14. Eu vou ler Hebreus 5, 13, desculpa, 13 e 14. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Olha a diferença daquele que é adulto e daquele que é criança. Não é só o que ele alimenta, tá? Então, aquele que se alimenta de leite é criança. Aquele que é adulto consegue comer uma comida mais sólida, né? Por quê? Quem são os adultos? São aqueles que praticam e aqueles que têm esse discernimento, essa sabedoria para ver o que é bom e o que é mal. Mas o que produz esse crescimento, vamos dizer, esse amadurecimento para a gente poder praticar e ter esse discernimento? É a palavra de Deus, né? Aquele que se alimenta de leite, ou seja, lê só um versículo, às vezes nem lê, né? Fica aí com o que os outros dizem, é aquele que se alimenta de leite, né? Uma criancinha. Mas aquele que busca e está crescendo e lê a palavra de Deus para poder ser transformado, é aquele que reflete, que estuda, que procura ver aquilo que está na sua vida e descobrir aquilo que Deus deseja que nós sejamos, ter um pensamento e a vida como Cristo viveu,
ter esse nível de vida de Deus na sua vida, né? Então, quando você se alimenta da palavra de Deus e consegue praticá-la, e consegue experimentar, né, cada dia mais, vamos dizer assim, a liberdade, né, e viver de uma forma que reflete Deus, então você está vivendo de uma forma adulta, né, amadurecida. Não está sendo controlado pela sua própria carne. Quando você é dominado pelo pecado, é porque a sua carne está te dominando. Mas, aqui, o autor, né, de Hebreus fala assim, que nós podemos ter uma vida que realmente pode conseguir discernir, né, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Né? Então, a carne ela pode ser tenada. Né? Ele fala assim, aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a gente permite que a graça de Deus domine nossa mente e nossa carne, e a gente pode, então, viver no poder da graça e, assim, ter as nossas faculdades mentais e os nossos sentidos ligados com a palavra de Deus, ou direcionados pela palavra de Deus, ou mudados pela palavra de Deus, né? E, então, a nossa carne vai responder conforme aquilo que nós alimentamos ela. Se você alimenta a sua carne com as coisas da carne, né, com os pecados, ela vai crescer com o pecado. Se você se alimenta com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, né, com a palavra de Deus, com a oração, então ela vai ser cheia da justiça de Deus, vai ser cheia de Deus, tá? Então, a gente pode experimentar uma vida de santidade, tá? Então, a graça nos permite que a gente consiga viver dessa forma que é suficiente e santa, tá? Paulo também falou para Timóteo que ia acontecer tempos que seriam difíceis para aqueles que são cristãos. Vamos ver lá, 2 Timóteo 3:1. Segunda Timóteo 3:1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tá, então, Paulo está falando aqui nos últimos dias. Na verdade, se a gente for ver, né, assim, direitinho a palavra de Deus, todas as profecias, né, e aquilo que se falou que iria acontecer nos últimos tempos, a gente está vivendo nos últimos tempos. E esses últimos tempos, Paulo fala para Timóteo que vai ser dias muito difíceis para os cristãos, né? Na época de Paulo, ele enfrentou bastante oposição, né? Em 5 ocasiões diferentes, ele foi açoitado brutalmente com 31 chicotadas. Por 3 vezes, em momentos diferentes, ele foi espancado com varas. Foi apedrejado 1 vez. Ele passou anos na prisão. Então, tudo que Paulo se voltava, ele enfrentava uma terrível perseguição. Então, não é, se aquilo lá era fácil, então a gente está ralado, né? Que aqui ele fala que nos últimos tempos vai ser tempos mais difíceis.
mais difícil ainda. Por que será que ia ser difícil? 2 Timóteo 3, então a continuação, 2 a 5. 2 Timóteo 2 3. Timóteo 3, de 2 a 5. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha só, a gente fala assim, esse aí é o cara do mundo. Gente, olha essas características: egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, xingadores, ingratos, desobediente aos pais, não tem nenhum respeito pela religião, não tem amor pelos outros, são duros, caluniadores, não se controlam, né, não se dominam, são violentos, são inimigos do bem. Traidores, atrevidos, soberbos, cheios de orgulho, né? Amantes dos prazeres mais do que de Deus. Esses daí, ele fala assim, têm uma aparência de piedosos, mas não experimentam o poder, porque não está vivendo, né? Não está vivendo do jeito que agrada a Deus. Então, os tempos difíceis eles são religiosos, têm uma aparência que está com Deus, mas não estão com Deus. Querem tudo aquilo que supre a sua carne, mas, e são os que estão dentro da igreja. Ele fala, são aqueles que vivem como religiosos, mas não têm o quê? O poder, que é a graça de Deus, que nos permite viver de uma forma que agrada a Deus. Em forma de piedade, mas negando-lhe os poderes. Conhece alguém assim? Espero que não, né? Espero que ninguém aqui seja assim. Tem uma vida de religiosidade, mas não está vivendo uma vida de santidade. Então, na época de Paulo, ele também, na época de Paulo, tinha as pessoas que tinham essas mesmas características, amavam a si mesmo, ao dinheiro, eram pessoas ímpias, não perdoavam, né? E até Pedro falou assim, né, no dia do Pentecostes, vocês devem se salvar dessa geração que é perversa. Mas o Paulo está dizendo que na nossa geração vai ter um tempo mais difícil da história para ser cristão. Porque eles vão viver dessa forma que, como diz no versículo 5, né, de uma forma que é religioso, mas vai rejeitar o poder que pode torná-los piedosos. E esse poder é o poder da graça que nos transforma e que nos capacita a viver de uma forma que agrada a Deus. Rejeitam o poder da graça para serem santos, tá? Esses crentes são perigosos porque, através do seu estilo de vida, transmitem um evangelho falsificado de Jesus Cristo. Então, Paulo fala, fiquem longe dessas pessoas. Então, os pais da igreja, eles lutavam contra o legalismo, né? Que eles eram muito apegados à lei, né? E muitas vezes falavam da lei, mas não experimentavam, vamos dizer assim, a graça, né, de Deus. Mas agora a gente está vivendo um tempo que as pessoas, vamos dizer assim, a batalha maior nossa é a ilegalidade. São pessoas na igreja que acreditam serem salvas
e não vivem de uma forma diferente do mundo e também não estão sujeitas à autoridade de Deus. Vamos ver lá em Mateus 24, 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o final será salvo. Então, por causa do pecado, o amor vai esfriar, né? E sem amor é aquilo lá. A pessoa é avarenta, né? Não sei o quê, não sei o quê, odiosos, blasfemadores. Então, ele estava falando, Jesus estava falando que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não está falando das pessoas do mundo, ele está falando das pessoas que estão na igreja. São aqueles que decidiram seguir a ele. Aqueles que permanecerem firmes contra o pecado, né? Aqueles que permanecerem firmes para cumprir aquilo que é a vontade de Deus, esses serão salvos. Se você conseguir completar a corrida dessa vida, você vai ser salvo. Quem aceitou a Cristo, então, né, está vivendo uma vida de fé, ele começou a corrida, né? E aquele que conseguir permanecer fiel, né? Então esse será salvo. Então, aquilo que é mais importante para nós é vivermos uma vida de verdadeira santidade. Não permitir que aquele pecadinho, né, que todo dia, né, está lá, preso na sua vida, não saia da sua vida e acaba te dominando, né? Então fala, ai, por que de novo aconteceu, né? Por que de novo eu caí em tentação? Porque de novo o diabo está o tempo todo procurando uma brechinha para nos lascar, né? Nos fisgar, nos enganar. E se a gente não estiver alimentando, vamos dizer assim, o nosso espírito, se a gente não tiver se enchendo da palavra de Deus, eu não tive tempo, eu estava cansada, né? Aconteceu um monte de coisa, então você vai deixando de se alimentar, vai deixando de vamos dizer, cada dia mais conhecer aquilo que Deus é, então você vai deixando de viver aquela vida que agrada a Deus e vai, vamos dizer assim, deixando que a carne seja alimentada pelas coisas do mundo e então você não vai conseguir completar essa corrida. Nós temos aquilo que a gente precisa ter e é a graça que nos permite viver de uma forma extraordinária, que nos dá esse poder para viver de uma forma extraordinária. Então, eu queria pensar com vocês agora, tá? Terminando a mensagem. Será que tem alguma área da nossa vida que precisa ser purificada? Será que tem alguma área que precisa que a graça de Deus nos ajude a viver de uma forma que seja santa? Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela graça que o Senhor nos dá através da obra de Jesus Cristo lá na cruz por cada um de nós. Pai, perdoa porque muitas vezes nós cedemos à fraqueza da nossa carne. Senhor, mostra para cada um de nós as áreas que precisam ser transformadas. Talvez aquela impaciência, talvez aquela falta de amor, talvez aquela falta de pureza, talvez aquela falta de estar mesmo querendo buscar mais a tua palavra.
Senhor, vai revelando para cada um de nós aquilo que a gente precisa estar crescendo e mudando. E nós agradecemos porque a tua graça nos permite viver de uma forma que te agrada. Que nós possamos refletir a imagem de Jesus Cristo onde nós estamos, na nossa família, na escola, no trabalho, com nossos amigos, com nossos vizinhos, conhecidos, que nós possamos refletir quem Tu és, que a nossa vida seja cada dia mais transformada pelo Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer, né, as orações pelos acampamentos. O Daigo postou ali, né? Eu nem vi o vídeo ali eu só vi do outro, do presencial, né? Eu não vi deu uma saudade. Deve ter sido muito legal, né? Eu ter encontrado as pessoas, eu vi que tinha bastante gente. Daigo, se você quiser falar alguma coisa, né? Compartilhar as coisas que aconteceu no acampamento, isso é legal. Ô, Lica, você não quer dar a bênção primeiro? É. Verdade, esqueci. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.